Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e família. Quero compartilhar com você um texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do verso 1, que diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Interessante esse texto, porque Paulo ele tem um propósito de prender os cristãos que estavam em Damasco, na sinagoga de Damasco. Mas ele encontra-se com Jesus neste caminho. E ele estava perseguindo a igreja do Senhor, esse era o propósito dele, né? Só que quando Jesus aparece para Paulo, é interessante a gente perceber aqui, a conversa, o diálogo de Jesus com Paulo, quando ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque na verdade Saulo não estava perseguindo a Cristo, né? Na verdade ele estava perseguindo a igreja. Mas na mentalidade de Cristo, perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Falar mal de igreja, falar mal de certas comunidades onde as pessoas pregam a pessoa de Jesus, um grupo de irmãos que estão se reunindo, falando do amor de Cristo, levando a boa semente, a boa mensagem do Evangelho às outras pessoas. E quando existem oposições contra o corpo de Cristo, na verdade você está perseguindo Cristo. Essa foi a visão, a concepção de Cristo. A concepção de Paulo era perseguir os crentes, mas ele não imaginou que perseguir os crentes seria perseguir a Cristo. Mas o mais interessante que eu quero destacar nesse texto é quando Jesus diz para Paulo, para Saulo de Tarso, aqui no verso número 6, que ele deveria se levantar, entrar na cidade e que alguém iria conduzi-lo e dizer o que ele devia fazer. Eu quero chamar sua atenção para a importância do corpo de Cristo, porque muitas pessoas estão por aí, e principalmente nesse tempo de pandemia, sabe? É muito comum, né? Está sendo comum, na verdade, ouvir tantas pessoas falarem mal da igreja. Não, essa pandemia está sendo culpa da igreja, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. Essa é um castigo de Deus está irado com a igreja, e assim vai. E aí as pessoas que já não comungam, né, da ideia de congregar, de fazer parte de uma comunidade, do corpo de Cristo, isso tem sido assim um prato cheio para as críticas, né, que têm sido assim tão terríveis na vida da igreja. Então tomar cuidado. Saulo estava perseguindo a igreja e ele teve que ter uma experiência. Ele caiu, ficou sem enxergar, as escamas tomaram conta dos seus olhos, ele ficou sem a visão, ele caiu por terra. E o mais interessante é que esse homem ele era um doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha muita instrução. Ele poderia muito bem, nesse exato momento aqui da experiência com Cristo, ele poderia muito bem exigir de Cristo que Cristo pudesse falar com ele tudo que ele deveria fazer. Mas sabe por que Cristo não direcionou Paulo neste momento aqui para o ministério, o que ele deveria fazer, o que seria da vida dele, ministerialmente falando? Sabe por quê? Porque quem conduz você para o ministério é o corpo de Cristo.
Alguém tem que reconhecer o seu ministério. Alguém tem que validar o seu ministério. Depois do encontro com Cristo, depois que você é chamado por Cristo para uma missão, para um propósito, o corpo tem que validar, o corpo tem que fazer parte. E sabe o que é interessante? É que Jesus fala assim, olha, é como se, em outras palavras, Jesus poderia dizer assim, olha, eu não vou te orientar em nada aqui, o que você deve fazer, porque você tem que depender do meu corpo, do corpo de Cristo. Para onde que Paulo vai? Quem que orienta Paulo? Saulo de Tarso? Ananias. Que só uma vez se fala dele nesse texto. Ananias que chega para ele, ora com ele. Ananias batiza Paulo e orienta Paulo o que ele deveria fazer. O que a gente aprende nessa reflexão? Não dá para você viver como igreja de maneira isolada. O seu chamado, além de depender de Deus, depende da validação da igreja local. Se você pegar Atos capítulo 13, o que a igreja estava fazendo? Orando e jejuando. E o que depois do jejum e da oração aconteceu? O que fato ocorreu ali? É que aqueles homens, Barnabé, Saulo e tantos outros, foram enviados pela igreja de Antioquia para uma missão. Então não procura se auto-enviar. Para com esse conceito de querer se auto-enviar, querer se autoconduzir quando não tem a validação da igreja local. Então fica isso aí uma reflexão para você. Se o apóstolo Paulo precisou de alguém para orientá-lo quanto à missão e quanto ao ministério, imagine nós. Nós precisamos. Ah não, porque eu tive uma experiência com o Senhor falou comigo que eu tenho que fazer tal coisa. Mas quem valida, quem confirma que foi o Senhor que apareceu para você e disse para você o que você deveria fazer, o corpo de Cristo. Então fica essa reflexão, que Deus abençoe o seu coração, que você ame mais a igreja, não persiga a igreja, ame mais a igreja, faça parte do corpo de Cristo, seja daquele que torce pela vida da igreja. Ame a sua igreja é uma família para pertencer. Eu espero que você tenha essa consciência, você que é de outras igrejas, de outras denominações, procure amar a igreja local, seja uma família, seja um só, com seu líder, com os membros, com seus irmãos, certamente você vai prevalecer, e essa amada igreja, linda igreja, a qual você faz parte, ela vai prevalecer para a honra e glória do Senhor Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente.